Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo sobre as forças elétricas que ocorrem quando você associa uma carga a duas ou mais partículas e mensura essa força elétrica, nós vamos continuar na análise agora falando dos campos elétricos, né? E para que nós possamos embasar essa análise sobre campos elétricos, nós iniciaremos o estudo trabalhando com o conceito de quantização de carga. O que vem a ser isso? Benjamin Franklin, há mais de 200, 300 anos atrás, identificava que as cargas elétricas eram fluidos contínuos, que na época era uma ideia que foi muito bem aceita. Mas mesmo hoje em dia, fluidos clássicos, como a água e o ar, não são considerados contínuos. Por quê? Porque, na verdade, esses fluidos são compostos de átomos e moléculas. E assim também acontece, através de experimentos, a mesma coisa com o fluido elétrico. Então, dentro desse contexto, foi verificado que toda estrutura elétrica em carga é constituída através de átomos e moléculas que, matematicamente, poderia ser explicado através dessa equação, Q igual a N vezes Z, onde a carga de um elemento, seja ele positiva ou negativa, um próton e elétron, pode ser dada através de uma equação que relaciona o número de elétrons ou número de cargas associando a uma carga elementar, que é uma constante importantíssima que nós vamos usar aqui em momentos em que ela for necessária. Essa carga elementar, que serve tanto para o elétron quanto para o próton, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ela é utilizada para, em medida da função da carga, você calcular o número de elétrons, o número de prótons de condução que ocorre em uma situação em que você pode usar. Exemplo, nós vamos fazer um exemplo agora de como isso vai aparecer. É bem simples. E nós podemos pensar assim, Imagina, exemplo 1, que eu tenho uma corrente de meio ampere que atravessa o peito de uma pessoa. Uma corrente dessa natureza, ela pode provocar fibrilação no coração, perturbando os batimentos cardíacos, o que pode levar a óbito. Isso acontece muito em situações em que uma pessoa sofre um infarto e ela é socorrida, e em muitos casos é usado um aparelho chamado desfibrilador, em que é gerada uma corrente aí na faixa de 30 mA para que você consiga ativar os batimentos e fazer com que a pessoa volte à vida em caso que ela esteja próxima a óbito. Agora, uma corrente de meio ampere é suficiente para poder provocar uma fibrilação fatal. Ok, digamos que essa corrente ela passe durante o corpo, durante o peito, por 2 minutos. Um problema que vai embasar agora o uso dessa equação que acabamos de escrever é calcular a quantidade de elétrons de condução que passa pelo corpo da pessoa nesse momento. Então, a ideia seria assim, uma corrente de meio ampere, uma corrente de 0,5 ampere atravessa o peito, atravessa o peito ou o corpo de uma pessoa, atravessa o corpo de uma pessoa. E aí essa corrente, ela ao atravessar leva 2 minutos, levando 2 minutos. Levando 2 minutos. Então, uma pergunta que nós poderíamos fazer aqui é quantos elétrons de condução atravessaram o corpo dessa pessoa? Atravessaram. Então, como é que nós faríamos esse cálculo aqui? Atravessar o corpo.
Então nós iríamos nos basear nessas duas informações, nesses dados que foram oferecidos, e usando a equação que acabamos de mostrar, nós calcularíamos essa quantidade. Então como é que a gente faz isso? Nós vamos resgatar a definição de corrente que nós aprendemos na aula passada e com base nessa nova equação nós conseguiremos calcular o número de elétrons de condução. Então nós sabemos, acabamos de mostrar que a carga é dada pelo número de partículas associada à carga elementar. E nós sabemos que a corrente nada mais é que a taxa de variação da carga, ou número de carga, elemento de carga por unidade de tempo. Então, nesse exercício, nesse exemplo, nós temos uma corrente de 0,5 A por um período aí de 2 minutos, que no sistema internacional nós poderíamos já converter para 120 segundos. Então, com base nisso, a gente sabe que dá para poder fazer uma associação entre essas duas equações, eu chamo aqui de 1 e 2, onde ao isolar a equação 2, você produz Q igual a I vezes T, que você pode usar aqui na equação 1, substituindo Q por I vezes T e calculando o N vezes Z. Então daqui, o N, que é o número de elétrons de condução, nada mais é que o produto de I vezes T por E. Na prática, nós teríamos que multiplicar 0,5 A por 120 e dividir o resultado pela carga elementar. Então, ao fazer isso, fazendo essa conta, nós teríamos aí o N igual a 0,5 multiplicado por 120, nós já convertemos, e isso sendo dividido aí por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí você pega uma calculadora dedicada, uma calculadora simples como essa, meio vezes 20, divide por 1,6 ESP menos 19, e você vai chegar, 0,5 vezes 120, dividido por 1,6 ESP menos 19, e aí você vai chegar a um total aí que vai corresponder à resposta. 60 dividido por 1,6, posso fazer também isso de forma direta, você vai ter aí 3,75 vezes 10 a 20. Ou, se preferir, você pode também escrever num outro formato, que é fazer primeiro assim, meio vezes 120, você faz 60, né? Multiplica aí por 1,6 vezes 10 a menos 19, e aí faz a divisão na calculadora. Podendo-se também escrever isso em notação científica, você pode escrever isso como 6 vezes 10 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. São todas opções. E aí você sabe que na divisão você tem a mesma base, então você repete ela e soma os expoentes. 1 menos 19 vai dar 20, e aí você faz a divisão de 6 por 1,6, que seria uma conta muito mais simples de executar na calculadora. Você teria 3,75 e apenas escreveria aqui em termos da resposta à potência de base 10. Então isso aí seria o número de elétrons de condução que você tem numa corrente de meio ampere que atravessa o corpo de uma pessoa aí durante 2 minutos, ok? Então, com isso, você tem a resposta que corresponde a esses dados. Então, essa equação ela é fundamental para que você calcule situações como essa. Esse caminho é a porta de entrada para o estudo do que vem a seguir como sendo uma complementação da força elétrica que nós estamos trabalhando acerca da ação de 2 ou mais partículas sobre uma partícula em específico. Então, o estudo nosso agora passa por entender o conceito de campo elétrico. Então, como é que isso se sustenta? Nós aprendemos, na aula passada, que quando você tem uma partícula de carga Q1 que está sob a ação de uma partícula de carga Q2,
digamos que essas partículas aqui sejam de mesma carga, nós podemos mensurar a ação da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Lembra que nós explicamos isso. Quem sofre a ação é a partícula 1, nesse caso, e ela está a uma distância, digamos aqui, de d da partícula 2. Bom, a questão que vem agora a seguir é como é que a partícula 1 sabe da existência da partícula 2, mesmo que essas partículas não se toquem. Como é que a partícula 1 sofre uma ação à distância dessa partícula 2? É essa que é a nossa indagação, que vem a nos fornecer ideias sobre o que é um campo elétrico. Pois a questão é que a partícula 2, ela cria o que nós vamos chamar como um campo elétrico, do qual essa partícula Q1 está submetida. Então, a ideia da criação de um campo elétrico vai nos permitir entender a natureza de como essa ação aqui ela ocorre à distância, mesmo que as duas ou mais partículas que existem no sistema não se toquem. E aí, para que a gente defina matematicamente a ação dessa força, nós vamos usar como referência, uma partícula pontual de carga Q0, uma partícula positiva, de onde nós podemos, em termos de diagrama, definir como esse campo elétrico se sustenta. Mais uma vez, esse campo elétrico, assim como no caso da força elétrica, é uma representação vetorial, ou seja, ele possui um módulo, ele possui a direção e possui um sentido. Ele não é exatamente como o caso, por exemplo, de um campo de temperaturas, que ocorre quando, por exemplo, numa sala como essa, ou na sala da sua casa, você consegue aferir a temperatura em vários pontos dessa sala e consegue identificar um campo de temperaturas mensurando todos esses dados numa tabela, por exemplo. No caso da força elétrica e do campo elétrico, isso é diferente, porque ao gerar um campo elétrico, o que você analisa, na verdade, são representações vetoriais que indicam, dependendo da distância em que você está da partícula, módulo, direção e sentido distintos. Então, dentro dessa estrutura matemática, nós vamos fazer um estudo aí de campos que envolve situações onde você tem uma carga pontual, que é o objetivo da nossa primeira aula de hoje. Depois nós vamos falar de uma situação onde o campo elétrico está sob a ação de duas partículas, que nós vamos chamar de dipolo. Há uma outra situação que nós vamos trabalhar, que é a linha de cargas, e uma última situação onde a gente vai trabalhar com um disco carregado de cargas. Então, para cada caso, nós teremos uma equação dedicada, para cada caso nós teremos uma forma de ataque ao problema. Tá? Então, a ideia inicial, vamos pensar assim, é entender como que essa ação se processa. Então, ideia inicial. Como mensurar ou como calcular o campo elétrico, que nós vamos aqui mencionar como sendo uma representação vetorial. O campo elétrico nós vamos denotar como E, vetorial, em uma ação que constitui força a uma distância pré-definida, a uma distância d qualquer. Ou seja, esse campo gerado é uma ação que constitui força a uma distância d, em duas ou mais partículas no sistema. Matematicamente, nós podemos definir o campo elétrico como sendo a razão entre a força exercida por uma partícula sobre uma partícula Q0, que é uma partícula de prova. Então, essa partícula Q0
é uma partícula de prova, partícula positiva, né, por convenção, partícula positiva de prova. E aí algo que também para nós é fundamental durante a nossa análise é entender quais são as unidades envolvidas aqui no processo. Então, no caso do campo elétrico, nós vamos mensurar isso em termos de Newton por Coulomb, né? E essa associação nós teríamos que levar sempre à frente para definir o que nós vamos aqui sempre mencionar como sendo campo elétrico. Então, esse tipo de cálculo, esse tipo de ação que a gente executa no campo elétrico, pode ser explicado de maneira bem simples através de um diagrama, né? Imagina que nós tenhamos um elemento, um bastão carregado positivamente. Imagina que eu tenha um bastão aqui devidamente carregado com cargas positivas e eu coloque nas proximidades desse bastão um objeto, né? Vou colocar um objeto, uma carga de prova Q0 no ponto P. Como essa carga Q0 eu estou, né, assumindo que ela seja positiva, então a ação da força que você gera a partir desse ponto P é uma força repulsiva, uma vez que nós sabemos que cargas de sinais iguais elas se repelem. Pois o campo elétrico criado nessas condições, ou seja, o campo elétrico que eu crio nessas mesmas condições, ou seja, um objeto carregado, né, positivamente a partir do ponto P, é um campo elétrico gerado a partir do ponto P, como sendo a ação provocada à distância por um conjunto de cargas que é, nesse exemplo aqui, positivo. Ou seja, a força é uma força de repulsão e o campo elétrico é um campo também de repulsão. Isso nos dá aí ideia para um fato que foi verificado, que foi deduzido por um inglês chamado Michael Faraday, que imaginava que na região onde a partícula existia ou as partículas existiam, né, as linhas de forças desse campo elétrico poderiam ser estudadas em termos de um diagrama um pouco mais sofisticado, que são as linhas de campo elétrico, identificando que para que ocorra essas condições, duas informações deveriam ser preservadas. Primeiro, que as linhas de campo que nós vamos agora construir, elas estariam na mesma direção da ação do campo elétrico e que a quantidade de linhas que nós tínhamos por unidade de área estaria relacionada de forma direta, ou seja, estaria diretamente proporcional ao campo elétrico gerado na região. Então, isso que eu estou mencionando pode ser explicado do seguinte modo, né? Linhas de campo elétrico. Como nós poderíamos pensar, né, nessa condição? Então, como eu falei, Faraday imaginou essas linhas de campo. Então, o que Faraday imaginou é o seguinte: olha, se nós tivéssemos um corpo carregado negativamente e próximo a esse corpo nós tivéssemos uma carga de prova Q0 positiva, como nós colocamos no nosso exemplo anterior, então qual é a ação dessa força próxima a essa esfera de carga negativa? É uma ação atrativa. Ou seja, a ação da força que ocorre nesses pontos próximos à esfera estão em direção a ela. Por quê? Porque a carga Q0, como sendo uma carga de prova positiva, ela é aqui atraída pela esfera de carga negativa. Então, o que Faraday imaginou é que a ação das linhas de campo nas proximidades dessa esfera de carga negativa eram linhas atrativas, ou seja, linhas dessa natureza. E aí percebe o seguinte, que à medida que as linhas estão ficando mais próximas à esfera, maior a ação desse módulo do campo elétrico. Ao passo que, à medida que elas estejam mais afastadas,
menor a quantidade de linhas por unidade de área, então isso seria proporcional ao módulo do campo elétrico. Ou seja, quanto mais distantes, menor a ação desse módulo de campo, quanto mais próximas, maior a ação desse módulo de campo. De modo que essas duas condições que eu mencionei, elas seriam necessárias para que esse conceito aqui pudesse ser utilizado. Então a primeira condição, né, é que as linhas identificam em qualquer orientação o próprio campo elétrico, as linhas, né, vou colocar aqui 1 e 2, as linhas indicam a orientação do campo e a segunda condição, vou colocar aqui como 2, é que o número de linhas por unidade de área é proporcional ao campo elétrico. É proporcional ao campo elétrico. Ou seja, resumindo, quanto mais afastadas as linhas, menor a ação do módulo do campo, e as linhas indicando a orientação de E mencionam qual é a natureza das cargas envolvidas no processo. Se eu tivesse uma carga Q1, por exemplo, negativa, então a ação dessas linhas de campo seriam para fora dessa esfera, seriam exemplos de linhas de repulsão, ou seja, sairiam da esfera, não para a esfera, como é o caso que a gente acabou de citar aqui. Ok? Então, dentro dessa argumentação, nós vamos agora começar a falar do primeiro caso, né, de campo elétrico gerado por uma ou mais cargas pontuais. Então, como nós mencionamos, nós vamos falar de campos elétricos em 4 frentes. Campos elétricos em 4 frentes. Então, nós vamos mencionar agora o caso da carga pontual, que é o nosso tema de hoje. E aí, na sequência, nós falaremos de dipolo, de uma linha de cargas e de um disco carregado. Ou seja, cada situação aqui envolve uma representação matemática, como já mencionei anteriormente. Então, o primeiro caso que a gente vai abordar é o caso de um campo elétrico gerado por uma carga pontual. Carga pontual é a carga centrada apenas num ponto. Ou seja, você tem uma carga Q0 e você quer calcular a ação do campo elétrico por uma carga Q colocada a uma distância R dessa carga Q0 pontual. Em outras palavras, para que nós comecemos a trabalhar esse conceito de carga pontual, né, a ideia primária aqui é pensar na lei de Coulomb, que nós aprendemos lá na aula passada. Ou seja, vetorialmente, a lei de Coulomb está associada àquela constante eletrostática, onde eu tenho Q vezes Q0, são duas cargas, R quadrado, distância, e isso associado a um vetor unitário, né, R. Ou seja, o campo elétrico, sendo composto por cargas positivas, ele atua no sentido de repulsão, ou seja, para longe da força F, para longe do campo gerado. E se a carga Q for uma carga negativa em relação à carga Q0, que é uma carga pontual positiva, o sentido é de atração, ou seja, é o sentido em relação à linha do campo atrativa em relação ao campo que foi dado, às cargas que foram dadas. Ok? Então, mediante o conceito E de definição de um campo, o que nós vamos fazer aqui é obter uma primeira equação que associa agora o campo elétrico com uma carga pontual. Então, o que eu vou fazer aqui nada mais é que pegar essa equação, que eu vou chamar aqui de equação 1,
equação 3, né, porque eu já trabalhei com duas equações lá na carga quantizada, e vou substituir nessa equação 4 aqui. Então, ao fazer essa substituição, eu vou obter uma expressão para a carga pontual. E aí não é nada complicado fazer essa substituição, porque o que você vai fazer é esta equação por essa. Então, fazendo essas contas aqui, o que eu tenho, então, é que o E fica escrito como sendo 1 sobre 4 πε0, que é a expressão de F, onde eu tenho a divisão de Q0 por Q0. Então, nesse processo, o Q0 aqui vai embora, vai ser cancelado, então vai sobrar para nós aqui Q sobre R ao quadrado, na direção R. Então, essa equação, que eu vou chamar de equação 5, é a equação que me permite calcular o campo elétrico para uma carga pontual. Normalmente, você, ao calcular nesta equação, primariamente você vai obter o módulo, né? Ou seja, o módulo é tecnicamente 1 sobre 4 πε0, que multiplica Q sobre R ao quadrado. Isso aqui representa para nós o módulo, que é um caso particular dessa equação 5, uma vez que, para obter a equação 5, além do módulo, você também vai produzir a direção e o sentido. Okay? Então, uma consequência dessa equação é que você pode calcular o módulo de uma carga pontual Q0 com várias partículas, né, isoladamente no espaço. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que você tenha uma partícula Q0 de prova e no espaço você tenha várias partículas Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante, e você queira calcular a ação, né, resultante das cargas pontuais que você tem em relação a essa carga Q0. Claro, aqui estou desenhando casos em que no meu vetor essas cargas aqui todas ao redor seriam cargas negativas, ou seja, estariam em direção à carga Q0. E aí a resposta para poder calcular essa ação é da mesma maneira como nós usamos lá na aula anterior um princípio chamado de princípio de superposição. Princípio de superposição, que é uma ação à distância que você pode mensurar. Então, quando eu calculo a ação da força F sobre a carga 0, isso equivale à ação da carga 1 sobre a carga 0, mais a carga 2 sobre a carga 0, e assim sucessivamente até a enésima carga agindo sobre a carga 0. Princípio de superposição. Para mensurar o campo nessas condições, o campo E, isso nada mais seria do que o F0 sobre Q0. Nesse contexto, o que você calcula é o F01 sobre o Q0. Aí nós vamos calcular isso aqui em termos, mais uma vez, vetoriais. Depois, o F de 0,2 sobre Q0. Mais sucessivamente até o F de 0n sobre Q0. Então, o que eu estou aqui mencionando é que essa ação de força de várias cargas pontuais sobre uma carga específica também pode ser usada pelo princípio da superposição para calcular o campo elétrico. E aí, ao calcular esse campo elétrico, eu caio nos mesmos casos que nós mencionamos para a força elétrica. Ou seja, esse E, que é o campo elétrico total, ele pode ser compreendido como a soma de cada campo desse. Então, eu vou chamar aqui de E1 mais E2, que é o campo elétrico que a carga 2 exerce sobre a carga Q0, e assim sucessivamente, né, até um campo EN qualquer. Ok? Ou seja, uma ação resultante é uma soma de ações individuais que cada carga
vai exercer sobre uma carga em específico. Então, com base nesse princípio que a gente chama de princípio de superposição, nós vamos montar um exemplo agora de como que você faz o cálculo. E aí, muitas vezes, como no exemplo que nós vamos fazer agora, é necessário aí que você use trigonometria mediante aquela palavra muito usada, principalmente aqui nesse curso de eletromagnetismo, de eletricidade física 2, que é a simetria. Muitas vezes isso vai aparecer, e o exemplo que nós vamos fazer agora é um exemplo bem característico dessa linha de atuação, ok? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, apagar e vamos... Exemplo 2. Então, imagina que eu tenha um sistema cartesiano, né, composto aqui por 3 partículas. Imagina que eu tenha 3 partículas, eu tenho uma partícula Q1, vamos colocar aqui, que eu tenho uma partícula Q2, aqui, e eu tenho uma partícula Q3 aqui. Essas 3 partículas estão à mesma distância de uma partícula pontual Q0 na origem, né? Então, vamos lá. Essa partícula Q1 aqui, ela tem carga 2Q positiva. A partícula Q2 teria carga menos 2Q. E a partícula Q3, uma carga menos 4Q. E aí você vai calcular a ação da resultante do campo elétrico sobre uma partícula de prova Q0 aqui na nossa origem, Claro, aqui eu teria que mencionar a distância, que eu vou chamar de D, é a mesma distância. E aqui o mesmo ângulo para todos, 30 graus. E aqui ângulo alterno interno também 30 graus. Então, meu objetivo aí é calcular o campo elétrico e resultante na origem. É isso que eu quero. E aí, para poder fazer esse cálculo, nós vamos usar desse princípio de superposição que acabamos de mencionar e do fato de que nós estamos trabalhando com uma carga pontual. Então, nós temos 3 cargas pontuais, com os valores conhecidos das cargas, a umas distâncias d, e aí nós queremos calcular a resultante nesse contexto. Primeiro passo, determinar o módulo. Já que eu quero calcular a resultante em termos vetoriais, eu quero o módulo, eu quero a direção e também quero o sentido. Então, a primeira providência é calcular o módulo de cada uma dessas partículas pontuais. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, o passo 1, calcular o módulo de E. Então, o E, nesse caso, é a soma dos módulos das 3 partículas, E1, E2 mais E3. Ou seja, aqui você já tem o princípio de superposição. Como é o módulo, a gente vai trabalhar com resultado positivo. Então, aquelas 2 cargas, aqui 2 e aqui 3 que é negativo, nós vamos trabalhar em termos positivos no seu resultado. Então, a primeira carga, que é E1, ela vai ficar escrita como 1 sobre 4πε0, pela fórmula 5 lá que nós determinamos, consequência. E aí, a carga Q1, que vale 2Q, está a uma distância R², no caso D² aí, da origem. A mesma coisa, como eu estou trabalhando com o módulo, é o que acontece com a carga Q2. Já a carga Q3 em módulo, ela é obtida como sendo 1 sobre 4πε0. E aí, no caso, você vai multiplicar como sendo 4Q, que é o valor da carga, sobre a distância D².
Então, o que você observa aqui é o seguinte, né? Uma consequência direta desse fato, que E3 em módulo é a soma de E1 com E2. Isso nós já sabemos. E com essa informação, nós podemos usar agora a nossa figura para poder obter a direção e o sentido de orientação desse campo elétrico. Ok? Vamos lá. Então, nós calculamos o módulo. Agora nós vamos obter a direção e o sentido. Então, passo 2, é isso que nós vamos fazer agora. Obter direção e sentido. Nessa linha de argumentação, eu tenho que retornar para o meu desenho e calcular essas orientações. Então, tomar todo cuidado e observar o que vai rolar nesse caso aí. Então, vamos lá. A partícula Q1 que é positiva, em relação à origem que é positiva, ela vai estar no sentido de afastamento. Então, ela vai se afastar em relação à origem e o módulo do seu campo individual está aqui. Já o Q2 é uma carga negativa. Então, o sentido do campo elétrico é de aproximação, não de afastamento. Em relação à carga Q1, a carga Q1 vai se afastar dela, já a carga Q2 ela vai ser atraída. Então, como o módulo de E2 é o mesmo de E1, então eu vou praticamente sobrepor aqui, ó, os dois vetores, ó, onde aqui eu tenho o E1 e o E2. A direção é a mesma. Por quê? Porque E1 está no sentido de afastamento, de E2 de atração, por conta do valor das cargas. E, vetorialmente, o módulo é o mesmo. No caso da partícula 3, o que você tem? Você tem um processo não de afastamento, mas de aproximação, só que o módulo desse vetor aqui, ele é 2 vezes maior que o módulo de E1 e que o módulo de E2. Ou seja, vetorialmente, vou fazer aqui seria assim, ó. Vamos pensar aqui, assim, aqui está o E3. Então, está aqui. Já tenho as direções, agora eu vou obter os sentidos. Bom, e aí que vem a questão que está relacionada à nossa observação inicial, a simetria. Primeira coisa, nós mostramos agora há pouco que em módulo E3 é igual a E1 mais E2. Então, tecnicamente, esses dois vetores aqui, E1 e E2, eles podem ser substituídos por um único vetor, vamos colocar aqui, está nessa direção, cuja soma E1 mais E2. É isso que nós temos. E a simetria ela entra nesse aspecto. Como o ângulo formado aqui é de 30 graus e como o ângulo formado aqui também é o mesmo, usando a simetria, nós podemos calcular qual é o módulo de orientação desse vetor. Por quê? Porque aqui nós trabalharemos com a decomposição. E na decomposição, você vai perceber o seguinte, que E1 mais E2, eles têm representação decomposta no eixo X e no eixo Y. E aí o que vai acontecer? Quando você calcular a projeção da decomposição de E1 mais E2 no eixo X, que nós vamos colocar aqui, E1 mais E2 no eixo Y, perdão, idem para o eixo para E3 no Y, nós vamos perceber o seguinte, que esses dois vetores, eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção vertical, mas sentidos opostos. Nesse contexto, esses dois vetores serão o quê? Anulados por questão da simetria. Tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, porém os sentidos são opostos. Então, no eixo Y, os vetores, né,
as componentes se anulam. As componentes se anulam. Vamos colocar a palavra toda, componentes se anulam. Agora, no eixo X, não. O que ocorre é que a projeção de E1 mais E2 em X, ela tem a mesma métrica da projeção de E3. Ou seja, os dois vetores, vamos colocar aqui de forma proporcional, os dois vetores têm o mesmo módulo, estão na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, dentro dessa argumentação, nós percebemos que E1 mais E2 EX, ele tem o mesmo tamanho de E3. Como você quer calcular a soma desses três vetores, o que na verdade você vai fazer é basicamente somar essas duas contribuições duas vezes, ou multiplicar uma delas por 2. E aí basta que eu faça o processo de decomposição no eixo X. O que eu posso fazer aí, usando uma das relações trigonométricas que nós conhecemos, no caso, cosseno seria a saída para esse processo, porque o cosseno de 30 graus é a contribuição do cateto adjacente pela hipotenusa E3. Então, E3 fica escrito como E3x, que multiplica o cosseno de 30 graus. É isso que nós vamos fazer. E3x, né, na verdade, é E3 vezes o cosseno de 30 graus, porque o que eu vou multiplicar é esse elemento aqui. O E3 nós já sabemos em módulo. Nós calculamos ele lá atrás. Então, o E3x, ele vai ser 4Q, ok? Vamos colocar a expressão inteira, apagando essa contribuição aqui. Então, E3x vai ser igual a 1 sobre 4πε0, 4Q sobre D quadrado, multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Como você quer calcular a resultante desses vetores, então o vetor resultante nada mais é do que essa contribuição multiplicada ao quê? Duas vezes. Por quê? Porque eu estou, na verdade, somando ao E3x o E1 mais E2x. Por isso eu vou multiplicar por 2. Ao fazer essa conta, que é usar essa informação, você vai ter o nosso E escrito como duas vezes 1 4πε0, 1 4πε0, que multiplica 4Q sobre D quadrado multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Então daqui você cancela o 2 com 4, então você vai ter igual. O cosseno de 30 graus você pode usar uma calculadora dedicada. Você pode mensurar aí que é 0,866 ou calcular a raiz de 3 sobre 2. Eu vou escrever como raiz de 3 sobre 2, mas aí vai ficar a gosto do cálculo que você vai executar na sua calculadora. E aqui o resultado final vai me produzir essa informação. Então eu vou ter lá 4Q sobre D quadrado, multiplicado pela raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. Então daqui eu vou cancelar 2 vezes 2, 4, com esse 4 que eu tenho aqui. Então o módulo da resultante desses vetores vai me produzir aí raiz quadrada de 3 vezes Q π ε0 D quadrado. Se você for usar uma calculadora, vamos pegar aqui a calculadora, né? Isso ficaria a mesma coisa que você multiplicar 4Q, vamos fazer aqui 4 vezes o cosseno de 30 graus. Então você tem aí 3,464, que você vai dividir por 4. E se quiser
manter essa expressão, você chegaria na resposta da mesma maneira. Então daqui nós calculamos o módulo desse campo, essa é a ideia, e com essa estrutura nós terminamos aí a orientação do módulo e do campo vetorial. Esse aqui na verdade é o módulo desse campo elétrico gerado por 3 partículas pontuais em relação a uma partícula Q0 localizada na origem. É isso, valeu e até a próxima aula.